Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast no Direito. Eu sou o doutor André Luiz Oliveira. Hoje não estou devidamente trajado, uniformizado, mas não quer dizer que o bate-papo não seja riquíssimo em informações, em conteúdo para você que está nos assistindo. Só lembrando você que o podcast no Direito é transmitido aqui no YouTube, também vai para as plataformas de podcast. Depois os cortes você encontrará lá no nosso canal do Instagram, lá no nosso perfil do Instagram e nas demais redes sociais. E mais, nosso podcast também ele é transmitido na programação da Croma Mais TV, que é uma TV web. E hoje aqui vai ser um bate-papo muito bacana, mas antes vou fazer uma introdução aqui, que o assunto é espetacular. O tema que afeta a vida de milhões de brasileiros, a regularização de imóveis. Você sabia que cerca de 60% dos imóveis no Brasil estão em situações irregulares? Gente, é muita coisa, 60%. Isso significa que aproximadamente 30 milhões de propriedades no nosso país carecem de documentação legal, como a escritura ou registro em cartório, além de outras questões também, viu? Esses números alarmantes revelam um problema profundo que não apenas coloca em risco a segurança jurídica dos proprietários, mas também cria uma série de obstáculos no mercado imobiliário. Imóveis irregulares não apenas têm um valor de mercado significativamente reduzido, podendo valer até 35% menos do que se estivessem regularizados. Então imagina só, teu imóvel vale 100 mil reais. Por conta dele estar irregular, vai valer apenas 75. Olha só, 75 não, 65. E impede, limita acesso dos proprietários a financiamento bancário e outros benefícios financeiros. Além disso, a falta de regularização pode resultar em problemas com o poder público, como multas ou até mesmo perda do imóvel em disputas legais. Existem diversos casos aqui, inclusive no direito a gente tem a máxima, né, que só é proprietário quem está lá na certidão, quem está lá na matrícula. Pois bem, nesse episódio vamos explorar em detalhes o que significa a regularização de um imóvel, os desafios que os proprietários enfrentam e as soluções que estão ao seu alcance. E para esse debate, para esse bate-papo bacana, com muita informação, com muita instrução, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Núria Silva, minha sócia querida. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutor André? Tudo bem. Bom, sejam bem-vindos todos aqui no nosso podcast no Direito. Vamos abordar aqui tema relevantíssimo para todos. Fique conosco, muitas informações aí para conhecimento e para a vida diária de todos, né? Que se formos pensar bem aí na família, nós temos aí alguém que vai se identificar, né? Num caso aí que nós vamos abordar aqui. Então, fique atento aí, fique conosco, muitas informações relevantes nós vamos trazer aqui com o nosso convidado muito especial de hoje. E esse nosso convidado, olha o currículo dele, doutora. Ele tem formação acadêmica, uma carreira extensa no campo do direito, bacharel pela FMU, se formou em 2004, possui uma pós-graduação pela PUC, concluída em 2007. Desde 2005 é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Ao longo da sua trajetória, ocupou importantes cargos de liderança na OAB São Paulo, incluindo o posto de vice-presidente da 94ª Subseção da Penha de França, 3 mandatos consecutivos, está lá desde 2016. E acredito que ainda vai ficar um pouco mais ainda. Sua contribuição vai além da advocacia, com uma atuação destacada no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Foi relator, assessor e instrutor da 6ª turma em diferentes períodos.
Além disso, é um educador dedicado, lecionando ética profissional em diversas instituições e cargos preparatórios, como Estratégia OAB e a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Com uma carreira marcada por compromissos e excelência, é com grande prazer que eu apresento o nosso convidado de hoje, doutor Edilton Cardoso. Puxa, que honra! Primeiramente, muito obrigado, doutor André, doutora Núria. Uma alegria enorme, carinho, respeito muito grande por estar aqui nesse projeto maravilhoso de vocês, Podcast no Direito, levando informações relevantíssimas para todo mundo, que eu acho que é isso que todo mundo precisa, todos nós carecemos desse abrir de olhos, né? Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês, uma enorme honra. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, doutor. E assim, ainda mais tratar de um tema importante como esse, porque ao perceber, eu fui lá fazendo as pesquisas, a quantidade de imóveis irregulares e o quanto isso afeta o valor do imóvel, o acesso do proprietário e o risco que isso acaba provocando para ele, proprietário, isso é alarmante, né? Sem dúvida. Mas antes de começar, eu queria saber um pouquinho assim do doutor, da sua trajetória, da sua carreira. Você se formou lá em 2004, eu me formei um ano depois, em 2005. E assim, o que te motivou a falar, não, eu vou estudar direito? Eu costumo dizer, André, onde a gente passa, né, que o direito é apaixonante, né? A gente acredita muito na vocação, né? O advogado, a advogada, muitas das vezes, ele tem uma vocação, tem um chamado, né? E na minha família sempre teve, né, algumas situações que necessitava do advogado. Então, quando eu acompanhava meu pai, que ele ia até... Meu pai era empresário, empreendedor, né? Enfrentou inúmeras dificuldades nesse nosso Brasil. E aí, quando eu frequentava alguns escritórios de advocacia com ele, eu ficava, assim, realmente apaixonado por ver aquilo, por ver aquela estrutura, por ver aquele linguajar tão rebuscado, né? E aí eu fui mirando muito nisso, né? Meu pai desejava ter um médico na família e minha mãe desejava ter um advogado, né? Então eu ficava entre a cruz e a espada, mas eu percebi que eu não tinha vocação nenhuma para a área da medicina, porque até hoje eu sou assim, eu vejo sangue e eu desmaio, doutora. Doutora Núria não me mostra sangue porque eu não tenho isso. Então, acredito muito em vocação, né? Teve alguns tempos que o pessoal falava assim, mas o advogado é um burocrata, né? Ele lida com documentação, né? Eu amo ser um burocrata. Eu adoro mexer com papel. Eu adoro. Na verdade, agora não é nem mais papel. Acabou, né? Tá acabando o papel, né? É tudo PDF agora, né? Sim. Mas eu me identifiquei muito, né, na área do direito, por um desejo muito forte da minha mãe, por eu ver sempre muito aquela rotina jurídica, né, dos advogados que meu pai tinha. E fui me apaixonando. E entrei, né, na faculdade de Direito em 2000 lá na FMU. E aí sim eu tive certeza que eu era um apaixonado, né? O pessoal muito brinca e depois, anos depois, eu virei docente e aí eu de fato passei a constatar que a faculdade, o primeiro ano de Direito, é um grande filtro. Sim. Né? Eu me lembro da minha época, doutora Núria, que naquele tempo que o ensino era totalmente presencial, a minha turma tinha 130 alunos. Primeiro ano. Então, o primeiro ano é muito diferente, muito difícil, é muito diferente da realidade, porque é um curso totalmente teórico. Você não tem ali uma prática, né? Você não tem um envolvimento efetivo com a matéria. Então, você só recebe informação. E aí percebi que a faculdade também faz um filtro natural. E aí me lembro que do primeiro para o segundo ano houve uma redução assim de mais de 50%. Eu me lembro que o segundo ano eram 60 alunos. Olha que diferença, André. Sim. Né? Sim. E ali eu fui me apaixonando dia após dia, e me apaixonei pelo processo civil, aí fui me apaixonando pelo direito civil, né? Aí vem família, aí vem imobiliário, contrato, então foi uma consequência. Né? E assim, é importante dizer que foi uma consequência natural, porque de fato também já percebi que eu não tinha vocação para algumas áreas, como a área penal, que até hoje eu tenho, né, pavor, eu entro na delegacia, é a mesma coisa que eu estou entrando no hospital, eu começo a tremer.
Então é vocação, né? Você Sim. vê como é uma coisa, né, muito natural. E aí eu vi que, de fato, eu estava mais para a área civilista, mais para a área trabalhista do que para outras áreas como previdenciário, que eu, né, nunca tive aptidão, e também criminal, e entre outras áreas. Então, acho que é isso, um pouquinho do meu início, e fui apaixonando, aí depois fiz uma especialização em processo civil, né? Sim. É um tempo também muito enriquecedor, né? Numa faculdade também maravilhosa. E foi indo. Agora estou completando 20 anos, doutora, de formado. muito rápido. Parece que foi ontem, né? Então a gente olha para trás e fala, meu Deus, não acredito que já passou tudo isso. Passa muito rápido, Muito né? rápido, André. E isso é muito bom, muito satisfatório, que assim, inclusive estávamos conversando aqui um pouco antes, quantas mudanças, né, nós passamos ao longo desses 20, 15 anos no direito. Sim, é verdade. Mas eu queria saber do doutor o seguinte, o que te levou, o que te motivou a atuar com regularização de imóveis? Você abriu muito bem, né, esse nosso bate-papo. Você trouxe o número de 60%. E depois você trouxe um número mais específico de 30 milhões de imóveis que estão em situação irregular. Sim. Né? Eu fiz uma pesquisa mais ou menos há uns 3 meses, numa aula que eu proferi sobre regularização de imóveis, e há um número específico no colégio notarial, né? Eles falam em 40 milhões de imóveis no Brasil. Né? Então, é muito. Se é 30 muito. ou 40, é muito, da mesma Sim. forma. Né? E aí, eu, de fato, eu percebi o buraco que estamos. Porque esse buraco acaba sendo uma questão cultural. Sim. Eu vou comprar um imóvel, eu compro no contrato de gaveta, aquele contrato de compra e venda, guardo e depois eu vejo o que eu faço. Não é bem assim. Então, mediante a nossa atuação, né, no escritório, a gente começou a perceber esse grave problema, que é a falta de regularidade dos imóveis. E o que isso afeta para as pessoas? Afeta muitos problemas, você pontuou alguns. Que é, por exemplo, a impossibilidade de fazer um financiamento bancário. Olha, eu quero vender o meu imóvel, ele vale, por exemplo, né? Vou falar imóveis aqui mais na capital, vale 300, 400, 500 mil reais. Quem é que tem 500 mil reais hoje em cash para pagar por um imóvel? E aí, claro, a pessoa vai procurar um financiamento imobiliário. Vai buscar a Caixa Econômica Federal, vai buscar o Banco do Brasil, porque a Caixa faz o financiamento e você vai pagando aos poucos de forma parcelada ao longo aí da sua vida. Só que, se o imóvel está numa situação irregular, se ele não tem uma escritura de fato no nome daquela pessoa que é o proprietário, o banco não faz. Então esse é um problema gravíssimo. Sim. Né? Porque muitas das pessoas não têm essa condição financeira de dispor de 500 mil reais, e aí ela precisa fazer o financiamento, só que é naquele momento que ela descobre que o imóvel de fato tem uma situação irregular, e aí ela vai buscar o advogado. Então é um problema crônico. Então é onde a gente entra com medidas jurídicas efetivas para regularizar. Os senhores são doutores e sabem muito bem, né? Você trouxe aqui. Quem não registra não é dono. Exato. Né? Então não adianta. Né? Então você que está nos assistindo, está nos acompanhando, saiba que o contrato de gaveta é um problema. Num primeiro momento pode não parecer um problema, né? Porque o pessoal fala assim, doutor, mas eu tinha que pagar, sei lá, 30 mil reais de imposto. Tinha que fazer mais fazer a escritura, fazer mais o registro. A gente sabe que, de fato, é tudo muito caro. Sim. Mas o contrato de gaveta não é a solução, definitivamente. Não é a garantia. Não traz garantia. Né? Então, ao comprar um imóvel, nós temos que ter a consciência e fomentar isso ao máximo. Faça a escritura. Você está ali fazendo um investimento. Eu sempre uso essa expressão no escritório, doutora. Comprar um imóvel não é que nem comprar uma caneta. Né? Não é como comprar uma xícara. Você precisa tomar algumas precauções jurídicas para isso. E essas precauções envolvem, inclusive, não é a única, mas é você fazer a coisa da forma correta. Fazer a coisa da forma que você esteja, de fato, amparado pela lei. E aí é onde a gente encontra muitas pessoas sem essa cultura, André. Sim. Nós estamos fazendo um caso no escritório bem curioso, que é uma pessoa que tecnicamente tem uma boa formação educacional, tem condições financeiras. E aí ele fez a compra e venda de um determinado imóvel há 40 anos atrás.
1994 para hoje? Não, 30. 30 desculpa. anos. 30 anos atrás. Ele fez a escritura, porque ele já tinha ouvido que alguém disse para ele que tinha que fazer a escritura. Ele fez a escritura, doutora. Só que ele não fez o principal. Não registrou. Não registrou a escritura. E aí a gente pega aquela escritura, agora, 30 anos depois, leva até o registro, e o registro faz inúmeras exigências, muitas das quais não conseguimos mais cumprir. Inclusive porque houve o falecimento dos vendedores do imóvel para ele. E a gente já nem sabe mais quem são os herdeiros, é uma procura sem fim. Essa nota de exigência, essa nota de devolução veio com mais ou menos de 25 itens de exigências. Porque a legislação mudou, operou-se outras transformações na vida de todos e da legislação, e agora não registra. E aí, claro, buscamos uma solução e agora estamos nesse processo de regularização desse imóvel. Então, é apenas um dos exemplos, né? Que a gente sai do contrato, que é o caso mais grave que a gente vê, que é a pessoa se basear apenas na compra do imóvel por um contrato, e aí a gente vai para um caso que a pessoa fez a escritura, ela seguiu a orientação de alguém, mas não basta fazer a escritura. A escritura não é o único e não finaliza aquele processo de regularização ou da compra e venda efetivamente, mas precisa registrar. Doutor, aproveitando, como nós temos aqui um público que, na verdade, nos assiste, muitas vezes não entende essa diferença, nós somos advogados, nós sabemos a diferença de um contrato de gaveta, de uma escritura pública, de uma matrícula de imóvel, né, ali no CRI, mas só para ficar muito claro, quando a pessoa adquire um imóvel mediante um contrato particular, ela está fazendo ali um contrato de compra e venda, que é o famoso contrato de gaveta. Isso não significa que ela está adquirindo a propriedade em si. Então, gostaria que o doutor, de forma muito simples, explicasse todo esse trâmite. Então, assim, o contrato de gaveta, aí passa pela escritura no cartório de notas, e aí depois essa escritura é levada ao cartório de registro de imóveis, onde é feita ali a averbação dessa escritura para que a pessoa adquira a efetiva propriedade. De forma muito sucinta, só para a pessoa entender este caminho de aquisição da propriedade, fechando essa amarração de toda essa explicação que o doutor fez bem aqui, para que as pessoas entendam esse caminho de forma bem tranquila. E só complementando, doutor, o processo, às vezes, de compra e venda do imóvel, ele é muito burocrático, tem muitas etapas, e as pessoas acabam até se confundindo nessas etapas, porque é feito um contrato de compra e venda, aí depois você precisa fazer uma escritura, essa escritura fazer a averbação, e até a questão da regularização na prefeitura do IPTU. Então as pessoas acabam, eu tenho isso. Então a pergunta é interessante por conta disso, que aí a gente vai também desmistificando essas etapas. E até a importância das pessoas se valerem de uma assessoria jurídica, que pode até parecer algo dispensável, mas que no futuro pode assegurar, né, ali evitar um problema maior. Então, gostaria, por favor, que o doutor abordasse isso de forma simples, né, para que as pessoas possam entender aí, melhor, como bem a doutora pontuou aí pra gente. Perfeito, doutora Núria, doutor André, obrigado pela pergunta. De fato, é uma via crucis, não é um caminho tão simples. E por isso que muitas das vezes as pessoas acabam optando pelo caminho mais simples. Mas o caminho mais simples não é o caminho adequado. Não é o caminho que vai trazer a devida segurança jurídica. Porque nós, advogados, e você que está nos ouvindo, está nos assistindo, nós prezamos pela tua segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? É algo que seja bem feito e que não vai mais te dar dor de cabeça. Então, quando a gente fala de uma transação de compra e venda, né, o que nós temos que implantar na cabeça das pessoas? É que não basta ter ali o dinheiro para fazer a compra do imóvel. Você precisa também ter uma parte reservada em dinheiro para pagamento dessas despesas. As despesas de cartório e de fazer a escritura e o registro. Mas muito bem. Qual que é a via cruz, então? Primeira etapa, você vai fazer um contrato, um instrumento particular, um documento, um papel, né?
onde estabelece deveres e obrigações para as duas partes, no mínimo. As duas partes, então. Um é o vendedor do imóvel e o outro é o comprador. Então estabelece ali as regras, então, qual é o valor do imóvel, como que ele será pago, né? E aí depois disso o vendedor também se estabelece, obriga a transferir a propriedade do imóvel, a transferir a posse do imóvel. Então estabelece então esse documento inicial, esse contrato, que a gente chama muitas das vezes de contrato de gaveta, porque ele não dá registro. E aí depois que aquelas obrigações mínimas foram cumpridas por ambas as partes, aí sim nós evoluímos para a segunda etapa. Importante dizer aqui, antes de eu seguir para a segunda etapa, que para nós, do mundo do direito, posse e propriedade são coisas diferentes. Então você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entenda. Você terá posse e você comprou teu imóvel por um contrato de gaveta, você não tem a propriedade dela. É isso que muitas das vezes a gente está conversando com o cliente e ele se surpreende. Mas como assim? Eu não tenho a propriedade? Eu comprei, mas eu paguei, doutor Edilton. Eu paguei X por isso. Então, mas você registrou? Você fez? Não, eu só fiz o contrato. Então, aí que tá. Então, para nós, esse caminho, de fato, ele é muito claro. Quem tem posse e propriedade. Então, quando você adquire num contrato e você não faz os devidos e próximos passos, você acaba não tendo a propriedade de direito. Você tem a posse, você está ali, você é o detentor. Ah, mas eu cuido do imóvel. Ah, mas eu fiz benfeitorias. Eu construí um quarto novo, eu construí banheiro, eu reformei o imóvel, eu fiz um investimento. IPTU. Eu pago IPTU, exatamente. Doutor, mas eu pago IPTU, como eu não sou proprietário? Isso são elementos e provas de que você cuida bem do imóvel. Claro, ele é teu, mas para nós, jurídicos, você tem a posse direta. Você tem o ânimo. Você tem a intenção e você cuida como dono. Mas você não é, de fato, para o jurídico, e vamos deixar claro, né? Que é para nós jurídicos, né? A questão formal da coisa. Você não é o proprietário. Então, para que você se torne tenha a posse e seja o proprietário, aí nós temos que seguir aquele caminho, né? Então, fizemos um instrumento particular, seja ele um compromisso ou um contrato efetivo já de compra e venda, a gente vai para a segunda etapa. Paguei o sinal, vamos imaginar um imóvel de 500 mil reais, vamos dar um exemplo para ficar claro para todo mundo, né? Comprei um imóvel por 400 mil reais, eu ajustei que eu ia dar 100 mil reais de entrada para o vendedor, e o resto eu vou parcelar, eu vou financiar. Você então cumpriu a primeira etapa, se ajustaram, você vai e faz então a escritura de compra e venda. Então o que é fazer a escritura de compra e venda? É ir até um cartório de notas. E nós temos que tomar cuidado, né? Porque tem vários tipos de cartório, né? Só para complicar mais a vida, né? Dos adquirentes, dos proprietários. Então você vai até um cartório de notas, né? Que tem espalhado em todas as cidades, nas capitais, lavra a escritura. Então você vai ali fazer um documento público. A escritura é um documento público, onde todos têm acesso. Quem quer pode ter acesso àquela escritura. Estabelece ali de novo as condições daquela compra e venda, valor da compra, forma de pagamento, data de posse, etc. E aí depois que fez esse caminho, paga-se, claro, né, os emolumentos para o cartório, que são as despesas do cartório. Sim. Então com aquele documento então em si, né, você tendo já o contrato e depois a escritura, você vai para a terceira etapa, que é levar a escritura pública até o cartório de registro de imóveis. Então nós estamos falando de um segundo tipo de um cartório. Então vai até o cartório de registro de imóveis, entrega aquela escritura e fala, olha, quero registrar. Após ali a tramitação, geralmente de 15 a 30 dias, o cartório faz o registro, então ele leva em consideração a tua escritura e, de novo, não o contrato, pegou a escritura e registra, então, agora no nome da pessoa que comprou. Então, é o que a gente chama de via cruz, é o caminho para que você, de fato, tenha o teu imóvel regularizado. E por que a gente tanto fala em imóvel regularizado? Porque o imóvel regularizado, ele ganha a sua valorização. Você abriu muito bem falando, né? Os imóveis irregulares perdem 30, 35, eu vou além, André, porque eu já vi. Tem imóveis irregulares que perdem até 50% do seu valor comercial. Né? Nós trabalhamos num caso no escritório, a cliente estava tentando vender o imóvel dela por 350 mil reais.
Só que ela não sabia que o imóvel estava irregular. E aí ela anunciou, foi na imobiliária, a imobiliária também não sabia, ou então se fingiu que não sabia, né? Às vezes vamos também acreditar que na boa fé das pessoas não tinham conhecimento e só chegou interessados oferecendo 180, 190 mil reais. Não estavam apresentando o valor efetivo. E aí ela ficou inconformada. Como assim? E aí a imobiliária falou, mas é porque o imóvel está irregular. E aí foi quando caiu a fichinha nela, na cabeça dela, deu aquele estalo, e ela foi procurar uma assessoria jurídica. E aí, através da assessoria jurídica, nós mostramos para ela. Porque a situação era exatamente essa. Ela tinha comprado o imóvel há 30 anos atrás, num contrato de gaveta, morava há 30 anos, fez investimentos no imóvel, construiu, reformou, criou os filhos, só que ela não tinha a propriedade efetiva. E aí foi quando nós então ingressamos com o processo de regularização. Esse processo levou um tempo, porque também não é tão rápido. Né? Então, por isso que é importante, você que está nos assistindo, o processo de regularização não é rápido. Né? Você depende, né? Você precisa propor o processo para que ele de fato tramite aonde tem que tramitar, né? Cumpra-se as exigências e aí de fato você tenha a plena propriedade. E aí após a regularização foi muito curioso. Assim que entregamos então a matrícula, né, que é aquele documento que sai do cartório de registro de imóveis com o nome dela, entregamos para ela. Ela apresentou dias após ao suposto e pretenso comprador. Eu vou te pagar, eu não tenho condição de pagar à vista. Então aí sim, o imóvel a propostas que tinham aparecido de 185, 190 mil, já foram para 350 mil. E aí depois ela falou, com o investimento que eu fiz na assessoria jurídica, né, eu recuperei todo com a valorização natural do imóvel. Sim. Então é isso que a gente fala. O imóvel regular, ele valoriza automaticamente sem qualquer esforço. Por isso que a gente não pode mais cair nesse buraco, que é fazer o imóvel, a compra apenas pelo contrato de compra e venda. Não sei se consegui ser claro. Perfeito. Doutor. E assim, nós estamos falando aqui de uma irregularidade por conta oriunda de um contrato ali de compra e venda. Existem outras maneiras desse imóvel estar irregular? Sim, existem outras maneiras, não só aquela decorrente da transação, né, do negócio envolvendo a compra e venda. Você tem muitos imóveis relativamente à herança. Imóveis que são recebidos pelos seus herdeiros, né? Então o pai e a mãe faleceu e a família continua na posse do imóvel, mas não faz a regularização. Então é também uma das causas de irregularidade. Não faz o inventário. Não faz o inventário, o processo de inventário, exatamente. Então quando você não faz o processo de inventário, você não faz a partilha daquele patrimônio, daquele imóvel. E se você não faz a partilha, o juiz ou hoje o cartório também que tem esse poder não contemplam, não faz essa divisão oficial do patrimônio, o imóvel também está irregular. É outra situação que a gente já enfrentou no escritório. Famílias dizendo, olha, meu pai sempre pagou, tenho aqui a documentação no nome do meu pai, mas cadê seu pai? Meu pai faleceu. Faleceu? Tá. Você fez o inventário? Não fiz, doutor. Tinha que fazer? Tinha que fazer, não. Tinha que fazer, não. Tem que fazer. E é caro, é outro processo que é caro. Por isso que também existem tantos imóveis irregulares, né? Porque hoje a gente fala do imposto, que é o famoso ITCMD, Imposto de Transmissão, Causas, Mortes e Doação. A alíquota dele de tributação é 4%. Então é caro, é outra coisa que onera muito e muitas das vezes a família não tem condição, mas precisa ser feito, senão o imóvel também encontra-se em situação de irregularidade e aí naturalmente se o imóvel está irregular, ele se desvaloriza. E só um título de informação aqui, não sei se os doutores têm conhecimento, existe um projeto, porque aí o imposto causa mortes, ele é de competência estadual. Sim. Existe um projeto de lei na Câmara que pretende aumentar o valor do ITCMD até 20%, gente. Sim. Isso na minha concepção, é um abuso, né? É um absurdo, porque se hoje as pessoas já não têm condição de pagar 4%, e é 4% sobre o valor venal de referência aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Há discussões jurídicas sobre isso, né? Mas é 4% sobre o valor venal. Então, se nós estamos falando de um imóvel que vale 100 mil reais, que não existe imóvel, nós estamos falando de 4 mil. Se nós estamos falando de um imóvel de 200 mil, já foi para 8 mil. Então é caro o imposto. E isso é só o imposto, fora a escritura que você precisa fazer, depois a taxa de registro e para fazer o inventário, nós bem sabemos.
precisamos de um profissional da área jurídica. Sim. Então você vai ter que pagar também pelos honorários. Então, se somado tudo isso, fica o custo muito caro para as famílias. Né? Atualmente, considerando honorários e TCMD, escritura, hoje já fica mais de 10% do Exatamente. valor, né? E assim, eu estou te perguntando, doutor, pelo seguinte, recentemente meu sogro faleceu, né? E estamos lá fazendo todo o procedimento de inventário. Ele tinha 2 imóveis. E um dos imóveis, nós descobrimos que na matrícula está escrito só terreno. E tem uma bela de uma casa lá construída. Ou seja, é uma questão de irregularidade também isso? Também, doutor. Eu, quando você me fez a pergunta anterior, eu logo me lembrei dessa situação e também daqueles condomínios, não o condomínio edilício, mas condomínio de prédio, vamos usar um termo mais fácil, né? Aqueles condomínios que vendem lotes de terreno, né? Mas a sua situação também, ela é muito frequente, que é quando a pessoa adquire um terreno, ela compra um lote de terreno, 250 metros quadrados, 500, ou seja lá qual for o tamanho, e ela constrói no terreno. Qual que é a questão cultural que a gente enfrenta também, né? É aquela forma de fazer tudo de forma mais simples. Eu vou lá, eu mesmo contrato os meus pedreiros, eles levantam as paredes, eu faço o desenho da casa, ou então eu contrato, às vezes, né, um profissional da área de engenharia ou arquitetura, faz uma planta, faz um desenho e está tudo certo. Para nós do direito, não está nada certo. Mas eu tenho alvará da prefeitura. Você tem alvará, né? Pois é, são as perguntas frequentes que a gente ouve, né, André? Sim. Então, assim, não basta, né, você de fato ter no seu caso, o teu sogro foi além, né? Porque na maioria das vezes sequer tem alvará. Exato. Então a pessoa constrói de fato e fica lá 20, 30 anos, né? Tem ali. E aí a pessoa ainda fala para nós, né? Doutor, mas o IPTU eu recolho sobre 500 metros quadrados. Sim. Ou seja, a pessoa não paga o IPTU apenas sobre o terreno. Ela paga também sobre a edificação, sobre a construção, né? E aí eu falo, né, que os nossos órgãos, né, tributários, fiscalizadores, são de primeiro mundo. Nós não estamos num país de primeiro mundo, bem sabemos disso. Mas os nossos órgãos tributários, fiscalizadores, os nossos órgãos da Receita, seja ela municipal, estadual ou federal, são de primeiro mundo. Por que isso? O que acontece? Então, vamos desmistificar isso, né? O fato da gente estar pagando o nosso IPTU já de acordo com a construção que tem, não significa que o imóvel está regularizado. Por quê? De novo, são entes, são empresas, digamos assim, para facilitar o entendimento, totalmente diferentes. Né? E muitas das vezes elas não se comunicam. Então, de novo, o fato da gente estar pagando o IPTU já considerando a casa que eu construí, não significa que o imóvel está regularizado, e foi exatamente isso que acontece no caso do teu sogro. Ou seja, precisa, quando então você for fazer uma construção, precisa, além do alvará de construção, que precisa ser solicitado à prefeitura, a prefeitura precisa autorizar que você faça a construção. E aí é onde a gente fala, mas doutor, eu quero construir, o dinheiro é meu, eu tenho que pedir autorização, o terreno é meu, eu tenho que pedir autorização para a prefeitura? Sim. Exatamente, sob pena de você ter a sua obra embargada. A prefeitura vai lá e vai falar, você não pode construir. Muito bem, mas o fato de você ter a autorização da prefeitura te gera também a obrigação de você ir até o cartório de imóveis, apresenta então o teu projeto de construção, apresenta a tua planta, e ali você mostra para o cartório de imóveis, olha, eu tinha um terreno, agora eu tenho o terreno e tenho a minha casa construída. Essa casa construída hoje, ela tem, sei lá, 500 metros quadrados. Então, você faz uma averbação na matrícula do teu imóvel. Isso se o imóvel tem a matrícula, né? Então, vamos partir do pressuposto que esse imóvel tem a matrícula. Sim. E aí você pede, então, aquela averbação da construção. E aí, de fato, você passa a ter o imóvel regular. Claro que você vai ter que pagar todas as taxas, todos os custos para isso, né? O que também é caríssimo, diga-se de passagem. A gente fala de ISS na construção, INSS de obras, então tudo isso eleva muito custo. Então é por isso que a gente volta de novo àquela informação sua, da existência de 60% de imóveis no Brasil que estão irregulares. Então é mais uma causa pela qual os imóveis também estão irregulares. São N motivos, né? N motivos. A compra e venda, o inventário que não foi
realizado, é a construção que não foi averbada. Isso mesmo. E assim, doutor, nós identificamos o problema. Como é que a gente começa, ou quem está nos assistindo, como é que ele vai regularizar essa matrícula, essa propriedade? O primeiro passo, né, é buscar uma assessoria jurídica. Sim. Né? Um escritório de advocacia que tenha, de fato, especialização nessa área. Né? Isso é muito importante, porque o advogado ou a advogada especialista é que vai identificar, de fato, o que está acontecendo. Né? Muitas das vezes chega casos para nós que a gente começa a identificar, a pessoa vem com uma situação para nós e a gente começa a identificar outros problemas. Né? Então, nesse processo, como a gente sempre diz, ao adquirir um imóvel, né, ou adquirir um outro bem que tenha um valor, né, um valor expressivo, você precisa buscar uma assessoria jurídica. Sim. A assessoria jurídica, né, a assessoria jurídica especializada, antes de você fazer qualquer coisa, ela sempre vai ser menor, o seu valor sempre será menor do que quando o problema já estiver instalado. Isso é fato. É uma prevenção. A prevenção ela é maravilhosa, essa é a palavra, doutora Núria. Né? Então, o que nós temos que colocar na cabeça, né, das pessoas, de uma forma muito saudável? Não é uma imposição, mas é mostrar os problemas que ela pode estar adentrando. Você precisa, de fato, entender, antes de fazer aquela aquisição, se o imóvel está em situação regularizada, se está averbada. Eu vou comprar um imóvel já com a construção. Vamos partir desse pressuposto também, né? Sim. Que as pessoas, às vezes, compram um imóvel, já está construído ali o imóvel, mas ele sequer sabe que o imóvel não tem regularidade nenhuma. E muitas vezes, doutor, o imóvel, às vezes a pessoa adquire o imóvel e não tem essa preocupação de fazer o levantamento da documentação desse imóvel. Às vezes é um imóvel que está hipotecado, é um imóvel que está ali com alienação fiduciária. Então, a assessoria jurídica, ela é um investimento que, na verdade, é preventivo, porque você vai estar investindo um valor ali considerável na aquisição de um imóvel e esse investimento na assessoria jurídica vai lhe trazer uma tranquilidade, porque muitas vezes talvez aquela aquisição, ela não lhe convém naquele momento. Se for analisada aquela documentação, talvez você não faria aquele negócio jurídico. Exatamente. Se você souber ali da real condição daquele imóvel. Exatamente. E isso só realmente, essa análise jurídica prévia, vai conseguir lhe mostrar. Né? Então é importante realmente essa assessoria prévia. Eu penso exatamente como a doutora, né? Muitas pessoas encaram às vezes os honorários advocatícios como um custo, mas não é, né? Você ter um profissional do teu lado é um investimento. Eu acho que essa é a melhor definição para esse tipo de coisa. Você não está comprando uma xícara, Exatamente. Você não está comprando uma caneta, como a gente falou. Um imóvel, ele tem um valor agregado, muitas das vezes, altíssimo. Né? Então, você precisa, sim, ter a consciência e a educação de, olha, eu preciso contar com um profissional que conheça do ramo. Né? Então, você ter um profissional... É a mesma coisa, a gente faz alusão aqui, né? Uma comparação. Eu estou com um problema no meu estômago, eu não vou procurar um médico que tenha uma especialidade diferente, né? Eu preciso procurar um médico que tenha conhecimento de gastro, né? O gastrologista. Então, a gente precisa também, na hora que for comprar um imóvel, ter um profissional, um advogado que conheça. E aí é muito importante diferenciar uma coisa, respeitando todas as profissões e todos os profissionais. Mas é entender que o corretor de imóveis... ele não faz o mesmo trabalho que o advogado. Porque muitas vezes já aconteceu isso comigo, doutor André. E a pessoa fala assim, não, doutor, mas eu estava assessorado por um corretor de imóveis. Então, vamos colocar os pingos nos is, vamos esclarecer melhor essa história? O corretor, ele está ali para fazer a ponte, a transação de compra e venda. Exatamente. Muitas das vezes ele não está preocupado com a situação efetiva do imóvel. E aí quem vai trazer essa situação e quem vai abrir os olhos, né, da pessoa que está interessada é o advogado. Por isso que eu concordo plenamente com a senhora. É investimento, não é custo. Eu vou comprar um imóvel de 400, 500 mil reais, é um custo elevado. Você vai pagar X de honorários para o profissional para ele te dar a segurança de que aquele negócio realmente é o negócio que você está imaginando. Porque muitas das vezes
não é o negócio que eu quero. Sim. Exato. E muitas vezes é o investimento de uma família inteira, né? É a aquisição de uma vida, né? O Exatamente. sonho da família. E ali está envolvido o investimento da família inteira naquele imóvel. Sem Então, dúvida. tem que ter essa precaução, Sem né? dúvida, doutora. Exatamente. Essa assessoria jurídica ela acaba até sendo relevante, importantíssima, porque é comum, às vezes, chegar aqui no escritório, também deve chegar no escritório do doutor, casos em que, olha, doutor, eu comprei um imóvel tem 10, 15, 20 anos e agora chegou uma notificação aqui da Justiça do Trabalho penhorando o meu imóvel, da Justiça Civil, da Justiça Federal penhorando o meu imóvel, como é que eu faço? Sim. Sim. Né? Eu enfrentei isso, desculpa, André. Sim. O ditado, né, que fala, né, que a experiência é a mãe da sabedoria, né? Então, muitas das vezes, claro, o estudo é importantíssimo, mas quando a gente vive na pele, né, é diferente. Aquilo tem uma força pedagógica, educacional incrível, né? E em um determinado momento eu fui procurado por um cliente, alguns anos já atrás, e aconteceu exatamente o que você falou. Ele comprou um imóvel, né? E ele comprou regular, tá? Uhum. Comprou o imóvel, ele fez a escritura, fez o registro, doutora Núria. Tudo certo. Ótimo. Só que ele não fez a análise prévia da situação do imóvel. Exatamente o que a doutora Núria falou aqui. E aí, o que aconteceu? Ele recebe uma intimação da Justiça do Trabalho, né, penhorando o imóvel dele. Na verdade, a decisão, eu me assustei na época, né? A decisão anulava a compra e venda, devolvia o imóvel ao vendedor e, consequentemente, o juiz já fazia a venda. Tudo uma decisão assim, judicial muito bem fundamentada, né? Muito bem feita. E foi um susto para ele. E aí foi quando ele nos conheceu, veio atrás de nós, doutor Edilton, o que fazer agora? Meu Deus do céu, e agora? Então, olha o cenário, né? Vamos tentar, de uma forma bem clara, mostrar para o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui de hoje. Ele comprou um imóvel sem assessoria jurídica, onde não foi feita nenhuma prévia análise da situação do imóvel. Quem é o vendedor? É um empresário? Ele tem débitos? Ele está devendo para algum trabalhador da sua empresa? Ele não pagou o imposto da sua empresa? Não pagou seus colaboradores? Né? Não foi feito nada disso. Ele simplesmente foi naquele conto, né, do corretor, fez a compra e venda e acabou. E o corretor ainda falou, registra, faz escritura e registra. Ele fez. Doutor Edilton, eu fiz tudo certo, doutor Edilton. Eu não posso perder o imóvel. E aí quando vem a nossa análise, a gente precisa ser o mais honesto possível. Sim. Falei, pode. Você pode. Cadê as certidões que você fez a análise prévia da compra e venda? Que certidão, doutor Edilton? Não sabia disso. E aí é onde, de novo, né, o molho fica mais caro que o peixe, né? Porque aí nós vamos fazer uma atuação para tentar salvar o patrimônio dele, né? Então, isso é de fundamental importância. Então, não basta apenas fazer a escritura e fazer o registro, como a gente está pontuando aqui. Mas precisamos fazer uma análise prévia de toda a situação, seja do imóvel e seja também dos vendedores. Exatamente. O imóvel, a gente fala hoje, né, nas grandes capitais, muitos condomínios de prédios. Qual é que está a situação? A pessoa que está querendo te vender está pagando o condomínio? Uhum. Olha, dívida que a gente chama de Propter-Rem. Está pagando o IPTU? Não está pagando nada disso. Então, pera lá. Então, vamos fazer uma análise antes? Você quer pegar um imóvel nessa condição, por esse valor e com esses abacaxis? Com esses problemas? Não, doutor Edilton, eu estou pagando já o valor todo do imóvel, então eu aceito até comprar. Eu já escutei isso. Eu até aceito comprar com essas condições, desde que sejam abatidas as dívidas. Justo. Sim. Justo. O risco. O risco da coisa, né? Então, agora, e se ele não sabe disso? Se ele não busca uma orientação jurídica? Ele vai acabar pagando pelo imóvel valor cheio e ainda depois vai ter que assumir, não tem como sair dessas dívidas. Dívida de condomínio e IPTU. Exatamente. Porque são dívidas, são débitos do imóvel. Então, por isso, a importância fundamental, André, de antes de fazer tudo isso, de novo, olha, doutora Núria, a contratação de um profissional especializado para buscar essas informações, senão ele vai comprar o imóvel e vai ter uma surpresinha, né? Exato. Vai ter um presentinho, tempo depois, recebe um abacaxizão, né? Recebe uma intimação da Justiça do Trabalho. E nesse caso, me lembro, né? Só para concluir o desfecho do caso, não havia o que ser feito.
Literalmente. Porque ali o juiz havia constatado uma fraude. Então o vendedor estava... O que ele estava fazendo? Ele estava esvaziando o seu patrimônio, que a gente chama de dilapidação do patrimônio, para poder não pagar os seus credores. Quem eram os credores deles? Os credores trabalhistas. A empresa tinha falido, né? E aí ele começou a vender o imóvel. Vende os seus imóveis, ele vendeu o seu patrimônio. E aí foi quando esse meu cliente, depois tornou-se cliente, ele adquiriu um imóvel, mas não sabia dessa condição. E aí descobriu. O que fizemos? Não havia o que ser feito. Não havia. Ele era um comprador de boa-fé. Era, total de boa-fé. Mas não tomou as cautelas devidas, então aquilo não era suficiente para anular a decisão do juízo. Né? Poderia mover uma ação contra o vendedor. Mas se ele não está pagando os credores trabalhistas dele, você acha que ele vai pagar, ele vai te reembolsar, né? Indenizar os valores que ele já tinha recebido pela compra e venda? Com certeza. E aí qual foi a solução que tivemos na época? Fizemos um acordo nos autos trabalhistas, depositamos, entramos em contato com o reclamante, explicamos a situação com o advogado do reclamante, que era o trabalhador, e aí fizemos um acordo com ele, então ele perdeu ali uma boa parte, né, o nosso cliente, e aí sim ele abriu mão daquela penhora que tinha recaído, e aí sim, de fato, conseguimos concluir a transação. Né? Então veja, o cliente comprou o imóvel, pagou um preço cheio, ainda pagou uma bela de uma indenização trabalhista que não era da responsabilidade dele, para não perder o todo, para não perder o imóvel todo. Né? E claro, depois a gente tentou reembolsar isso com o devedor principal, que não era ele, e até hoje não recebeu absolutamente nada. Né? Rolando. Então, por isso a importância de fazer uma análise prévia. Sim. E assim, doutor, uma das formas de regularizar é o uso capião. Né? Como é que funciona? Como é que ele é uma opção viável, não é? Como é que funciona o procedimento de uso capião? O uso capião é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem à nossa disposição. Eu sou um defensor muito grande do uso capião. Claro que nem tudo é uso capião. Sim. E aí muitas vezes chega já para nós. Eu quero fazer o uso capião. Nem sempre uso capião. Desculpa. Primeiro vamos desmistificar. Há uma lenda muito grande dizendo que o uso capião é só para as pessoas que fazem a invasão de imóveis, que adquiriram, passaram a ter a posse de forma irregular. Isso é uma lenda, não é verdade. Né? Então, o uso capião é uma ferramenta, um remédio jurídico, né? Uma ferramenta que nós, advogados, temos para poder regularizar o imóvel das pessoas. Seja ele naquela condição de lenda, de invasão, ou seja na condição também de que eu adquiria a propriedade, né? Eu adquiria ali a posse de uma forma honesta e justa. Ou seja, eu paguei pelo aquele imóvel. Só que eu não me atentei aos requisitos da compra e venda, eu não contratei um advogado na época, eu não fiz uma análise prévia e passou o tempo e estou na posse do imóvel. Então, o uso capião é uma ferramenta que tanto serve àqueles eventuais invasores, como aqueles que compraram. Qual que é a diferença? Né? A diferença é a posse. Né? A posse para quem comprou é uma posse mansa, é uma posse pacífica. Né? Você adentra, você entra ao imóvel de uma forma consensual, combinada. O vendedor pega a chave e te entrega. Doutor André, você comprou, está aqui. Mas serve o uso capião para isso? Serve. E também serve para aqueles que também tiveram uma posse diferenciada. Claro que aí o requisito, claro que não é a posse mansa, mas é o decurso, né? A fluidez de um prazo estipulado em lei. Então dá para usar. Claro que a gente precisa deixar muito claro que para fazer uso capião existem alguns requisitos. Existem requisitos para isso. Então, um dos principais requisitos é o tempo. Há quanto tempo você está na posse, o que a gente chama de decurso do prazo. Porque a gente chama o uso capião como posse, né, a natureza originária. Então ela não decorre de uma compra e venda muitas das vezes, não decorre de uma sucessão familiar, ela decorre ali, a legislação ela trata como um modo de aquisição originário, ou seja, a matrícula vai estar ali no normalzinho como você adquiriu o imóvel, como você passou a ter o imóvel. Então é uma ferramenta, ao meu ver, doutor André, maravilhosa, a gente usa muito, o que tem que deixar claro, nem tudo é uso capião. Porque hoje, né, fala-se muito em uso capião e as pessoas, por falta de conhecimento técnico, muitas das vezes chegam para nós, é uso capião, mas a gente vê que não é uso capião.
Sim. Né? Existem outras formas de regularização, mas sim, é uma ferramenta Algumas muito até boa. mais céleres, né? Exatamente, tem coisas muito mais rápidas e menos custosas, tá? Sim. Porque o uso capião é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é custosa, porque vai exigir que você faça um trabalho de engenharia, então você vai precisar ter um profissional da área de engenharia para fazer uma planta para você, para fazer um memorial descritivo, e a gente sabe que esses trabalhos não são baratos. Né? Você precisa apresentar toda a documentação de posse, né? Muitas pessoas às vezes não têm, porque joga tudo fora. E aí a gente fala, né? Nós advogados somos apaixonados por documentos velhos. Sim. Aquele cheirinho de mofo, né? Que você não aguenta na sua casa, nós advogados adoramos. Por que isso? A gente brinca, claro, né? Porque isso é a prova viva de que você tem a posse do imóvel a longo tempo. E aí o uso capião, nós temos elas. Uso capião de 2 anos e meio, tem de 5, tem de 10, tem de 15, né? Então, precisamos analisar. Cada caso é um caso, né? Então, é uma ferramenta muito utilizada e tem uma coisa legal para falar, doutor André. Desde 2017, a gente passou a ter a possibilidade de fazer a uso capião nos cartórios. O que significa dizer? A gente deixa a justiça, porque ela é muito lenta, né? É muito, eu não vou dizer retrógrada, mas a justiça, ela de fato está assoberbada. Então, Sim. nós temos pouquíssimos juízes aqui, por exemplo, na capital de São Paulo. São 2 varas. 2 varas apenas de Na registro cidade público. inteira. Exato. Né? Então são dois juízes, os titulares e 2 substitutos. Sim. Então nós temos 4 juízes para uma imensidão de imóveis irregulares. Então por isso que a torna tão lenta. E aí a saída, né? Que é o que a gente tem feito bastante desde que houve essa nova lei, é fazer tudo da via extrajudicial. Faz o uso capião da mesma forma como se fosse fazer o processo judicial. Só que ao invés de a gente entregar na justiça, a gente entrega no cartório. Então, primeiro, percorre ali todas as exigências do cartório de notas. Aí, de novo, o cartório de notas entrando no cenário. O cartório faz toda a aferição inicial, vai verificar de fato se aquela pessoa tem a posse do imóvel, esse é o grande objetivo, há quanto tempo está na posse, faz imagens, faz a verificação de documentação, e com aquele documento que a gente chama de ata notarial, que é o documento que de fato constata a posse, a gente pega aquele documento, junta com o requerimento do advogado, da advogada, e levamos, de novo agora, cartório de registro de imóveis, né? E aí o cartório de registro de imóveis vai fazer toda a sua tramitação, vai fazer todas as análises, então de novo, aí vai verificar posse, vai verificar se a pessoa cumpre todos os requisitos da lei. Então, são os requisitos: tempo, se a posse é mansa, se a pessoa detém outros imóveis, se não tem, né? Se tem documentação que comprova aquela posse, se tem a documentação de engenharia. E aí, ao término de tudo isso, cumprida todas as etapas, o cartório concluindo que cumpriu todas as exigências, aí sim lança o registro, aceita, acolhe o nosso pedido e aí muitas das vezes cria uma matrícula totalmente regularizada. Sim. E qual que é a grande sacada do uso capião? Por isso que eu gosto muito dele, André. Você fica livre de recolhimento dos impostos, você não paga o ISS, você não paga INSS obras, que muitas das vezes é um absurdo, altíssimos, e a verbação na matrícula já sai completa. O que significa dizer que ela sai completa? Sai ali a matrícula do imóvel, do terreno existente com a construção. Tudo regularizadinho. Então, terminou o processo de uso capião, que a gente sempre fala. Concluído o processo de uso capião, se você levar ao banco para fazer um financiamento, o financiamento está aprovado ali naquele momento. Então, esse é o grande benefício, né? E a grande sacada do uso capião. Sim, né? É uma ferramenta maravilhosa. E quais documentos são necessários? Eu sei que você já pincelou alguns. Sim. Assim, tentando ser o mais prático possível, então, documentação de engenharia, né, que é a planta atualizada. Acontece muito no escritório, a pessoa vem com a planta lá de 20 anos atrás, doutor, mas eu já tenho a planta, doutor Edilton. A gente fala, não serve, essa planta não serve mais, né? Tem que ser uma planta atualizada. Planta, memorial, descritivo, que são documentos feitos pelo profissional da engenharia ou arquitetura, e aí documentos de posse. E acho que aí, de repente, é o maior desafio das pessoas, né? O que são documentos de posse? Então, aquelas contas de consumo,
conta da energia elétrica, conta, né, que você paga pelo consumo de energia elétrica, contas de água, né? Toda e qualquer correspondência que chegue ao teu endereço que tenha ali seu nome. Então eu já cheguei a usar, a pessoa não tinha conta de energia, mas eu usei, ela tinha autuações de trânsito. Então o Detran mandava as autuações para o endereço dela. Então aquilo a gente usou como... E o curioso é que não era uma, duas, tá? Eram várias. A gente usou as autuações. Então o que isso mostra? Serviu para alguma coisa. Serviu, exatamente, né? Mostrava então que a pessoa morava ali. Sim. E o que é importante dizer, esses documentos... Diferentemente da planta e do memorial, que precisam ser atualizados, ou seja, recentes, esses documentos de posses, não. A gente quer documentos antigos, desde lá atrás, de 20 anos atrás, né, de um tempo menos, né, ali, se é uma posse de 20 anos, um documento de 20 anos, outro de 15, outro de 10 e os outros atuais. Porque isso mostra a posse que ela vem sendo feita ao longo do tempo. A lei fala, o termo estou tentando trazer aqui, não consigo lembrar, mas é você mostrar o exercício da posse constante e efetiva. Né? Então esses documentos provam muito bem, notas fiscais. Muitas das vezes a pessoa fez construção, né? Ela construiu um cômodo, ela comprou azulejo, ela fez a pintura, então ela tem nota fiscal, recibo. Esses documentos são muito bons também. A gente junta, encarta no processo e mostra que além de todas as outras situações, de todos os documentos, ela também fez as melhorias, as benfeitorias no imóvel. Então isso também são documentos muito bons. E aí vem aquela grande lenda, doutor, mas eu pago o IPTU, né, doutora, como a gente falou, né? Mas o IPTU não é o único documento suficiente para isso. Claro, é um ótimo documento, né? E mostra que você, de fato, você age, você cuida do imóvel como proprietário, que é o que diz a legislação, né? O famoso animus domini, né? Você cuida do imóvel como seu. Então, o pagamento do IPTU, ele é ótimo, mas ele não é o único, né? O carnê do IPTU não é o único para você provar essa posse. Né? Outras coisas que a gente já se utiliza também, principalmente nos cartórios, a gente encontrava uma resistência muito grande, agora eles estão mais adeptos a testemunhas. A gente está trabalhando o uso capião em outros estados, doutor André, e eles pensam um pouquinho diferente daqui de São Paulo. É curioso. Bom. Aceitaram testemunhas. Né? Uma então evolução, a gente levou... né? uma evolução. Então se equipara mesmo a um processo, como a gente encara na justiça, porque na justiça a gente sabe dessa excelente possibilidade. Né? E a gente está levando testemunhas, está sendo aceito. Que bom. Né? Então testemunhas que de fato presenciaram ali, ele cuidando do imóvel, né? Ele pintando, ele fazendo uma cerca em imóveis rurais. Né? Então de fato, porque qual que é a diferença? Nos imóveis urbanos, a prova está muito mais fácil. Então a gente muitas vezes esse imóvel está individualizado, ele então já tem energia elétrica, ele tem água. E nos imóveis rurais que a gente tem feito? Então você não tem ali, você não tem uma ligação de energia elétrica, você não tem água. Então, água do poço. Água do poço, literalmente, é isso mesmo. Nós estamos fazendo um imóvel no interior que tem 2 poços artesianos. Poços maravilhosos, 20 metros de profundidade. Tem água limpinha, cristalina. Mas não tem a prova da posse. Como é que eu provo posse? Então, claro, paga-se o IPTU, porque aí, de novo, né, a esperteza dos nossos entes, né, tributários, né, eles cobram, já cobram o IPTU, mas ou ITR. Tem cadastro. Nesse caso não está no INCRA. Né? É um imóvel que estava numa área rural, mas a prefeitura já fez lá um antigo desmembramento, né? Um desmembramento fiscal, já cobra IPTU, mas ele não tem nada lá. Tem a rua lá pavimentada, mas não tem nenhuma prova. E assim, são vários lotes, né? E aí a gente está levando testemunhas, gente. Isso é muito legal. Porque é a presença do proprietário ali, né? A se confirmar, né? Isso, para confirmar exatamente. A posse. Então, são alguns documentos importantes para a gente conseguir, de fato, ter êxito nesse processo. Né? E, claro, muitas das vezes a gente enfrenta a resistência do próprio cartório. Né? O cartório, de fato, ali, ele exerce um papel fiscalizador muito importante, na verdade, né? Mas muitas das vezes a gente vê que já está provado, tem muita coisa com documentação. O que a gente tem se utilizado aqui na capital, André, tem sido muito legal, que são os relatórios da Enel e da Sabesp, eles dando um relatório de tempo de ligação dos relógios. Isso tem sido outro documento maravilhoso.
Então, e assim, eles já até sabem, né? E aí a gente já até fala, olha, vai num posto da Enel, porque são serviços públicos, então eles estão um pouquinho precarizados. Pela internet não funciona tão bem. Você vai até lá e você fala, olha, eu quero um relatório de tempo de ligação do meu relógio de energia elétrica ou de consumo de água. Aí eles perguntam, mas para quê? Pode falar que é para uso capião. Fala, sai na hora o documento, assim, é super simples. É um documento muito legal que a gente também está se utilizando. Claro que o que a gente pede como bons advogados, não jogue fora as suas contas de água. Se você está numa situação irregular, não jogue fora as suas contas. Seja ela de água, seja ela de telefone, seja ela de energia elétrica. Guarde tudo. Aliás, eu gosto, viu, doutora Núria? Quando chega no escritório com aquele monte de caixa. Eles sabem lá, tem umas caixas lá que fica tudo lá com documentação. Por quê? Ali para nós é ouro, a gente garimpa muita informação boa, né? Então, eu acho que eu tentei esclarecer um pouquinho aí os documentos necessários. Foi ótimo, doutor. E assim, às vezes também acontece, o cliente chega aqui no escritório, deve chegar lá no seu escritório também. Poxa, doutor, eu estou aqui ouvindo esse podcast, toda essa orientação, explicação, e eu comprei o imóvel tem 2 anos, tem 3 anos, mas desde lá de trás o imóvel já era irregular. E eu tenho aqui o seu João, que passou para o seu Benedito, e eu tenho o contrato deles. Aí o seu Benedito, que passou para a Dona Maria, e eu comprei da Dona Maria. Só que o imóvel lá na matrícula ainda está lá no nome do seu João. E, poxa, eu tenho 3 anos, vou ter que esperar o restante desse tempo? Maravilhosa a sua pergunta, André. Existe uma previsão na própria lei em que a gente consegue aproveitar toda essa posse dos seus próprios antecessores, ou seja, das pessoas que tinham a posse anteriormente a você. Então, não necessariamente você precisa ter os 5, vamos falar o período mínimo, 5 anos, sim, que é o uso capião ordinária com redução de prazo, ou então o uso capião urbana, que ela tem um prazo de 5 anos, né? Sim. Então você pode, de fato, aproveitar a posse dos seus antecessores. Então, basta, claro, tudo isso tem que provar, né, gente? Não é simplesmente falar, eu comprei do fulano, mas eu não tenho um contrato. Não dá. Mas se você tem um contrato na sua mão, um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, que ele adquiriu o imóvel há 2 anos e você há 3, já somado o dele com o seu, já deu 5 anos. Sim. Mas eu tenho de outros mais que daí 10, 15 anos. Melhor ainda. Então a gente junta tudo, aproveita o tempo de posse. Então, daquelas pessoas que ocupavam de fato o imóvel antes de você, pega tudo isso e leva na justiça, melhor ainda. Então é possível aproveitar o tempo de posse dos anteriores. Maravilha. Excelente pergunta. E assim, quais hoje, doutor, são os maiores desafios para alguém que está ali na posse em regularizar esses imóveis? Eu acredito muito que hoje o principal desafio é o custo, o investimento. Né? Sim. Porque muitas das vezes o que levou o imóvel àquela situação de irregularidade também foi o custo. Né? Você não conseguiu pagar o imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD, ou então você não teve condição financeira para pagar a escritura e o ITBI na transação de compra e venda, né? Porque o imposto é 2,5% aqui na capital. Então, eu continuo acreditando muito que hoje o principal desafio da pessoa é o investimento. Por quê? Se nós formos passar e analisar o processo de uso capião, não é um processo barato. O que eu falo para os meus clientes, doutor André e doutora Núria? Você tem dinheiro? Doutor, eu não tenho dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou assumir tua causa enquanto você não tiver uma reserva. E eu não estou falando isso para você pagar os meus honorários. Eu estou falando isso para você pagar as taxas e os emolumentos do cartório. Você não vai pagar imposto, Sim. mas as taxas e os emolumentos são caros. Né? A gente tem uma estimativa no escritório que imóveis até 250 metros quadrados, só de terreno, tá? A gente tem uma estimativa que você vai gastar aproximadamente uns R$4.000 de ata notarial e você vai gastar mais uns R$5.000 no cartório de registro. Só aí nós estamos falando simplesmente de R$9.000 a R$10.000 de taxas. E qual que é o problema? Cartório não parcela. Sim. O cartório não é que nem nós, né? A gente faz um planinho ali, faz um parceladinho para a pessoa e tá tudo bem. Carnê. Exatamente. Agora, o cartório não.
O cartório de notas ainda tem até uma facilidade, que é o primeiro cartório onde a gente vai fazer a ata. A gente faz a ata e após a conclusão de todos aqueles trabalhos, de fato o cliente vai lá no cartório, assina e paga. Então isso pode levar aí, geralmente 3, 4, 6 meses, dependendo do cartório. Sim. Agora, e no cartório de registro de imóveis? Aí que é o problema. Porque muitas das vezes eles querem um depósito calção. Sim. Por quê, André? Eu vou explicar. Todas as intimações que eles fazem, e são inúmeras, elas vão sair daquele dinheiro que está ali depositado. Então eles não colocam o dinheiro do próprio bolso. Raríssimas exceções, tá? E essa é a dificuldade agora nossa. Agora eu saio da dificuldade do nosso cliente para falar uma dificuldade do advogado. Cada cartório tem um procedimento próprio. A gente tem um procedimento, a gente tem um provimento específico para isso. E a gente tem que ficar batendo no provimento. Eu saí daqui de São Paulo, fui para outro estado, com toda a minha equipe. Eu falei, eu vou fazer esse trabalho. Porque não é possível. E eu fui até, eu quero falar com a oficial. A oficial não estava, eu falei com a oficial substituta. Eu falei, isso que vocês estão fazendo afronta o provimento. Mostrei o provimento. O artigo tal fala isso. Eles estão exigindo pagamento de imposto ITBI. E tem uma previsão no próprio provimento que fala que a uso capião, que é uma aquisição originária, ela dispensa o pagamento de ITBI. Está no provimento. Aí, qual foi a justificativa? Mas tem algumas jurisprudências aqui do Estado que obrigam. Eu falei, então você apresenta a jurisprudência que eu quero ver. E ela não me apresentou até agora. Então, claro que agora é o desafio do advogado, mas o desafio do nosso cliente é financeiro ainda. Sim. Muito. Né? E muitas das vezes é ter prova de tudo isso. Né? Então, o desafio financeiro junto com o desafio de provas, muitas das vezes acaba desanimando a pessoa. Né? Eu tenho um cliente que ele está prometido. Ele falou assim, doutor Dilton, então a partir de agora eu começo a guardar toda a documentação e daqui 5 anos a gente volta a se falar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Perfeito. Então você cumpre essa lição, porque ele não tem nada. Nada, doutora. Difícil. Nada. Fica Né? difícil. Então não tem uma conta de luz, não tem uma conta de água, não tem uma conta, não tem nada. Porque o imóvel ele fez sempre para investimento e assim, locou. Os contratos de locação são documentos ótimos também. Sim. Importante dizer. Então, quando você pega o imóvel e você locou, o que é? Alugou, né? Vamos usar um termo mais fácil, né? Você alugou para uma outra pessoa. O imóvel, então isso mostra o quê? Que você de fato é o proprietário, que você cuida do imóvel como teu e tanto é que você alugou. Então os contratos são outros documentos maravilhosos. E aí nessa situação, esse cliente, ele fez sempre uma locação de modo informal, pela qual a gente não recomenda hipótese alguma, né? E aí agora ele está orientado, então faz contrato de locação. Sim. Ali os registros do relógio, né, de água, de luz, e ele está guardando toda a documentação para daqui 5 anos ele voltar ao escritório e a gente dar entrada no processo de uso capião. Então assim, e eu falei para ele, guarda o dinheirinho. Sim. Guarda o dinheirinho porque precisa já vai ter fazer a dinheirinho. reserva. Né? Eu confesso que eu não tenho visto uma atuação tão firme e forte assim daquelas pessoas que não têm condição financeira de se utilizar de advogados do Estado, né, da própria defensoria. Né? Eu sei que existem, mas é uma atuação mais tímida. Sim. Né? Nós, advogados particulares, a gente tem muito mais franqueza e muito mais trabalhos acumulados nesse sentido e é onde eu vejo uma possibilidade muito maior de você, de fato, ter a propriedade do imóvel regularizada. Excelente. Doutora Núria, que aula, né? Sim. Imagina, que é isso. Importantíssimo, importantíssimo e a gente sempre aprendendo, né? Sim, e eu acredito que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, teve aqui uma série de dúvidas sanadas. Exatamente. De como regularizar os seus imóveis. Exatamente. E mais, né, doutor André, a importância de estar sempre buscando, né, sempre buscando essa informação especializada. Então, assim, da importância de vou adquirir um imóvel, deixa eu me assegurar, afinal de contas é o meu patrimônio, é o patrimônio da minha família, eu vou investir, né, um valor aí considerável, então deixa, né, eu assegurar até a minha família, porque esse patrimônio é um patrimônio que vai ficar aí para os meus filhos, então para que eles não tenham uma dor de cabeça aí lá na frente, né, para que esteja tudo regularizado, seja um imóvel aí, né, que tenha que tenha um bom valor, um valor, né,
excelente. que não tem esse problema. Então, nessa questão, né, doutora, que a senhora fala de imóveis recebidos pelos filhos, né? A gente acaba sempre brincando, né? A gente quer que os nossos clientes deixem soluções para eles, né? E não problemas. Então, né? doutor, porque a gente vê, inclusive aqui no escritório, nós recebemos muito, ao realizarmos aí inventários, os clientes chegam aí e vamos, quais são os bens? Aí nos traz e muitas vezes as pessoas descobrem que aquele patrimônio do pai falecido, na verdade está todo irregular. Exato. Então ali aquele imóvel que ele foi criado, que agora está ali com ele, que ele está criando os filhos, na verdade aquele imóvel está irregular. O pai só tinha o contrato de gaveta, né? Então agora o filho recebeu aquele imóvel e aí nós vamos fazer ali o inventário e na verdade tem que fazer toda a regularização desse imóvel, né? E às vezes aquele pai que adquiriu, talvez ele não tivesse essa informação. Então na cabeça dele ele fez o contrato ali, ele era proprietário, né? Então é importante, o doutor trouxe aqui informações assim relevantes aí a todos nós. Imagino que estamos aí bem, né, supridos aí, né? Úteis. De interesse público, como Sem nós dúvida. podemos falar aqui. Doutor, bate-papo maravilhoso. E eu quero que você faça as suas considerações finais. E também aproveita, já divulga o Instagram, as redes sociais. O pessoal quiser saber mais sobre regularização de imóveis. Primeiramente, André, é uma honra mais uma vez, doutora Núria, doutor André, estar aqui com vocês. Um bate-papo maravilhoso mesmo. Agradeço pela oportunidade, pela receptividade de vocês. É sempre um prazer a gente estar levando, né, esse conhecimento técnico que a gente adquire, né, ao longo de tantos anos de estudo, de experiência, né, para todos. Né? Eu acho que toda a sociedade precisa disso. Né? Muitas pessoas às vezes erram, como a senhora bem disse. Não é com a má fé. Eu vou fazer assim porque eu não quero fazer assim. Erra porque não tem conhecimento, né? Não teve a oportunidade de ouvir uma entrevista, um bate-papo como esse, né? Então as pessoas acabam de fato errando pela boa fé, né? E a mensagem final que eu quero é que de fato todo mundo crie uma nova consciência, né? Esse é o nosso desejo, para um mundo melhor, para a gente evoluir, sair dessas desigualdades e, obviamente, todo mundo ter ali o que é seu de direito sem qualquer risco. E aí a gente volta de novo, né, na questão da segurança jurídica. Né? O que eu quero, o que nós queremos, no final das contas, é que nossos clientes estejam bem assistidos e bem assegurados nos seus direitos. Sejam de todas as formas que for. Aqui hoje a gente tratou apenas da questão de imóveis, de regularização de imóveis. Mas tem existem tantos outros direitos, né, que nós temos enquanto cidadãos, enquanto profissionais, né, e nós temos que estar atento a isso. Né? Então, óbvio, não dá para a gente se especializar em tudo. Nós não podemos ser bons em tudo. Por mais multidisciplinares que somos, né, multitarefas, mas a gente precisa, pelo menos, fazer um esforço para que eu possa me preservar em determinadas situações adversas, porque a vida sempre nos faz isso. Né? Então a gente está minimamente preparado ou instruído. Eu não tenho a menor condição, eu não tenho a menor capacitação para entender desse tema. Então vamos ter alguém que saiba. E isso a gente não fala só apenas da área do direito, né? Na área jurídica. A gente fala isso, eu estou com um problema ocular, eu vou procurar um médico especialista, né, que possa cuidar da minha visão. Eu estou com um problema capilar, eu vou cuidar do meu problema capilar. Né? As pessoas pós-pandemia com quedas de cabelo absurda, né? Na minha família, minhas tias com quedas no cabelo, assim, tiveram Covid, foram procurar especialistas, né? E tá certo. Então, essa consciência que muitas das vezes a gente tem na área da medicina, a gente precisa também ter essa consciência na área jurídica. Né? Então, seja na questão envolvendo a aquisição do meu imóvel, seja na conservação dos meus direitos enquanto cidadão no meu convênio médico, né? Que a gente vê inúmeros abusos, inúmeras situações. A minha situação envolvendo, houve o falecimento de um ente querido, o que eu tenho que fazer para preservar
conservar aquele patrimônio que ele lutou tanto, anos e anos para conquistar aquele patrimônio. E agora, eu vou colocar tudo a perder? Não, então vamos procurar um especialista da área de família e sucessões, né? E assim por diante. Então é isso que a gente quer, a gente deseja uma sociedade melhor informada, mais saudável. Agradeço mais uma vez pelo convite. Nosso escritório, você me deu autorização, então eu vou fazer. Por favor. O escritório leva o meu nome, eu tenho a honra, né? Então é Edilton Cardoso, Sociedade de Advocacia. Estamos nas redes sociais, em todas as redes sociais, André, porque o pessoal tem pegado muito na minha orelha, tem torcido, olha, agora é o digital, você tem que estar nas redes sociais. Então, estamos no Facebook, no Instagram, Edilton Cardoso Advocacia. É muito simples, só jogar lá Edilton com N de navio, Cardoso Advocacia. Vai nos achar também no LinkedIn, no TikTok também, não fazendo dancinha, tá, André? Dancinha ainda não sou muito adepto, tá? Estou me destravando, mas estamos presentes em todas as redes sociais aí. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e desejo muito sucesso. Fico muito feliz em contar com esse trabalho, com esse projeto de vocês, que eu sei que vocês cuidam muitíssimo bem. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Edilton, é um prazer enorme recebê-lo. Agradeço ter aceitado o convite. Você falou das redes sociais, a Fernanda está ali, ó, tirando várias fotos, filmando. Isso tudo aqui vai virar material para as redes sociais. Né? Então, tenho que só agradecer. A casa é sua, volte quando quiser. Né? Doutora Núria. Obrigada, doutor André. Obrigada, doutor Edilton. Muito obrigada pela participação brilhantíssima. Obrigado mesmo, gente. E você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, está nos ouvindo, gostou desse bate-papo, aprendeu bastante, então vai lá, curta, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, poste aqui no vídeo, abaixo aqui do vídeo, bota sua dúvida aqui, eu irei responder, doutora Núria, doutor Edilton, encaminho para ele, nós iremos responder a todas as suas dúvidas. Aproveita, ainda não é inscrito no nosso canal? Vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo você poder acompanhar. Será um prazer tê-los aqui em cada um dos nossos episódios. E lembre-se, nosso podcast transmitido aqui pelo YouTube, também pelas plataformas de podcast, lá na programação da Croma Mais TV, e os cortes vão lá para as redes sociais. Combinado? Então espero vocês. Até o próximo episódio.